pesquisa recente de um instituto de Belo Horizonte revelou que a Justiça Eleitoral continua sendo a instituição pública mais bem avaliada pela população brasileira, superando o Poder Judiciário como um todo, bem como os poderes Executivo e Legislativo. A novidade da pesquisa é que a Polícia Federal aparece isoladamente em segundo lugar entre as instituições de maior credibilidade. A percepção da população brasileira sobre o Poder Judiciário e as demais instituições públicas é o tema em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça, que já está no ar, é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Para 86% da população brasileira, a Justiça Eleitoral é a instituição de maior credibilidade do país e o Poder Judiciário, como um todo, é mais confiável do que os demais poderes. Esses números apareceram em uma pesquisa recente do Instituto Nexus de Belo Horizonte, que desde 2004 faz levantamentos relacionados ao Poder Judiciário. O que explica esses números? O que diferencia a Justiça Eleitoral dos demais ramos do Poder Judiciário? Este é o tema em debate no nosso programa de hoje. Os nossos convidados são o cientista político Rodrigo Mendes Ribeiro, que é diretor do Instituto Nexus e responsável pelo levantamento, e o Dr. Dorgal Borges de Andrada, que é vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Dr. Dorgal, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós estamos aqui gravando esse programa. O senhor, dentro de poucos dias, deixará de ser juiz e será promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de Minas, é isso? Estão dizendo aí, parece que vai dar tudo certo. Ainda não tem a confirmação. É uma decisão final que vai acontecer ainda. O senhor continua como vice-presidente da MB? Da MB, exatamente. Continua no segundo mandato, foi reeleito vice-presidente da MB. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O Instituto Nexus trabalha nessa área, você tem trabalhado junto com ao Poder Judiciário há muito tempo, né? Sim, desde 2004, para o Tribunal Superior Eleitoral, a gente faz todas as pesquisas de avaliação da chamada campanha Vota Brasil, e também para o Superior Tribunal de Justiça, a gente faz pesquisas para avaliar a imagem do tribunal junto à população brasileira. A pesquisa do Instituto Nexus é feita desde 2004 e detecta as mudanças na maneira como a população percebe as instituições brasileiras. Nós vamos ver com mais detalhes os números do Poder Judiciário. As pessoas foram questionadas sobre a confiança no Ministério Público, na Justiça Eleitoral e na Justiça como um todo. Vejam os números. No primeiro levantamento, o nível de confiança na Justiça Eleitoral e no Ministério Público foi o mesmo, 81%. A Justiça teve 79%. Em 2005, a Justiça Eleitoral teve 73%. O Ministério Público, 65%. E a Justiça, 64%. No levantamento seguinte, em 2006, 80% dos brasileiros confiavam na Justiça Eleitoral, 71% confiavam no Ministério Público e 74% na Justiça. Em 2008, a Justiça Eleitoral atingiu 86% de confiança. O Ministério Público teve 82% e a Justiça, 81%. Rodrigo, eu queria abrir com a sua opinião de cientista político e conhecendo bem isso aí. A gente percebe que no último levantamento, em todas as instituições, você tem um crescimento. Qual é a explicação sociológica para isso aí? Olha, primeiro que a gente tem que ver que tem uma média histórica que a gente pode ver que se mantém. É mais ou menos uniforme, É mais ou menos uniforme. A exceção é 2005, que a gente teve a crise do mensalão, né? E que isso afetou generalizadamente todas as instituições, a credibilidade das instituições ligadas ou relacionadas à política, ou enfim, que pudessem ser avaliadas pela população. O que fica claro é o seguinte, que esse ano, nessa eleição de 2008, não aconteceu nenhuma crise institucional mais grave que pudesse afetar a percepção das pessoas em relação a essas instituições que a gente avalia. Eu acho que esse é o principal fato, não tinha mensalão, não tinha crise do Senado, não tinha nada que pudesse abalar a credibilidade das instituições. Essa pesquisa foi feita logo após as eleições? Logo ou foi após feita as eleições, antes? em novembro de 2008. Acabou o segundo turno, a gente fez o campo da pesquisa. Doutor Dorgal, os números mostram que há uma estabilidade, particularmente em relação ao Poder Judiciário. Em todos os levantamentos, o Poder Judiciário
aparece, né, como a instituição mais bem avaliada. Como é que o senhor analisa isso? Como é que o senhor interpreta essa questão? Pela pesquisa eu até fiquei surpreso e muito contente, né? A partir de 2004 a 2008, a gente vê que houve uma queda das instituições do Ministério Público, da Justiça Eleitoral e da Justiça como um todo, por causa do, parece, como diz o cientista, que foi por causa do mensalão e outras crises políticas, mas depois retomou, voltou ao índice. O interessante que eu vi ali é que o único que não retomou com muito ênfase, não voltou tão forte, foi o Ministério Público. A Justiça Eleitoral caiu e voltou forte, o Poder Judiciário caiu e voltou mais do que... E parece que o Ministério Público caiu e só empatou. Sobre o Ministério Público é uma coisa interessante, eu não sei porquê. Agora, a Justiça Eleitoral ela é uma peculiaridade, ela é feita de juízes. Quer dizer, nós julgamos processos criminais, então há, às vezes, críticas à Justiça, mas quando se fala de Justiça Eleitoral, que são as mesmas pessoas, é outra instituição, então é outro modelo de julgamento, é uma celeridade, os conflitos são menores, né, são muito rápidos, eles têm prazos para terminar. Então, na Justiça Comum, você às vezes tem prazo para recorrer de 15 dias. Lá tudo é 48 horas. E o juiz é obrigado a julgar, porque tem o prazo da eleição. Então tem que terminar. O senhor acha que esse fator da celeridade no julgamento, ele pesa significativamente para essa boa avaliação? Eu acho que pesa, dá uma rapidez, e uma vez que você se julga, o assunto acaba. E o foco grande é a eleição. Como a eleição foi muito bem feita, e hoje ela está toda eletrônica, então acaba se coroando um processo. A Justiça Eleitoral... Pois não, Rodrigo? Na avaliação da Justiça Eleitoral, é preciso ficar claro o seguinte também, que a Justiça Eleitoral, diferente das outros ramos da Justiça, ela é a única que tem a visibilidade que é proporcionada pela campanha Vota Brasil, né, que é uma campanha muito grande, com uma mídia muito pesada, e isso faz com que, obviamente, a Justiça Eleitoral tenha ela apareça mais para o cidadão. Né, isso faz com que ela seja também mais bem avaliada. Isso também aconteceu com a Polícia Federal, de uma certa forma, quer dizer, quando a polícia começou a aparecer mais, a ter mais visibilidade, ela também melhorou a avaliação. Eu vou detalhar um pouco essa questão da Polícia Federal mais à frente, mas ainda ficando na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela trata de questões mais coletivas, assim, e menos indivíduos. O senhor acha que esse é um fator que pesa também nessa boa avaliação? A Justiça Eleitoral, queira ou não queira, ela não está muito ligada à vida do cidadão comum. Exatamente. Né? Ela é muito especializada. Né? Então, acho que, sim, num certo sentido, ela não afeta tanto diretamente o cidadão, até no sentido negativo, né? De falar, opa, não fui contemplado no meu pleito, né? Não, isso não acontece em geral. É isso, doutor Dorgal. O senhor já usou com a gente aqui uma vez uma expressão de que, num conflito no judiciário, você tem sempre duas partes e uma delas quase sempre vai terminar insatisfeita, a que for derrotada. Né? Na Justiça Eleitoral isso não acontece? Isso mesmo, esse exemplo que você deu, acho que isso não acontece. Ela, em geral, o juiz, por exemplo, ele proíbe que outdoors sejam colocados. Isso não atinge ninguém. Então ninguém não é incomodado por isso. Às vezes até aplaudem, né? Proíbe que se polua a cidade, ou proíbe que o candidato seja... Então é uma coisa mais genérica. O juiz, quando vai à televisão, Justiça Eleitoral, ele não trata, aliás, diferentemente da Justiça Comum, que são conflitos pessoais e emocionais duros. Né? A Justiça Eleitoral, não, ela é mais... São regras gerais, ela atinge todo mundo. E ao contrário da Justiça Comum, que a pessoa vai à Justiça Comum buscando com muita emoção, com muita força, um resultado em cima daquilo, o resultado da Justiça Eleitoral não é a Justiça Eleitoral, o resultado é a urna. Perfeito.